Então, boa noite, todo mundo. A gente vai iniciar a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Então, já queria começar a nossa aula agradecendo. Eu ia falar, meninas, muito obrigada pela aula, mas eu levei uma bronca esse dia atrás de um aluno menino, que ele falou que eu só falo para as meninas, é que a minha vida, né, é quase 99% de menina, então, às vezes a gente se comunica só com vocês. Então, todos que estão na sala são muito bem-vindos. Quero já começar agradecendo, falando para vocês que sorte o apelido, verdadeiro nome do sucesso é dedicação. Então, parabéns a todas as profissionais que estão aí, são 8 horas da noite. Eu sei que todas trabalharam até agora. Estava vendo aqui o chat, teve uma aluna que falou que estava com a paciente chegando, então isso mostra a dedicação de vocês em estarem estudando, estar melhorando. Bom, então obrigada. Para quem não me segue ainda pelas redes sociais, está aí as minhas duas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. E aí, eu sempre começo perguntando para vocês algumas dúvidas que eu sinto vocês a todo momento me perguntando via direct, via mensagem. Professor, eu não sei se eu posso iniciar com ultrassom, depois eu vou usar tal procedimento. E quando a gente tem qualquer dúvida, e isso eu fui aprendendo durante todo esse tempo dando aula, a gente escuta muito do aluno. Não repara se a minha dúvida for boba, né? Ou essa minha dúvida é boba. Não existe dúvida boba, não existe dúvida burra, né? Toda dúvida, o fundamento dela é uma ausência, às vezes, de um conteúdo. Os conceitos eles ficam simples quando a gente tem uma linha para a gente puxar. É muito difícil, até para mim, que estou já estudando, inserida dentro da estética há quase 17 anos, fica difícil ainda para mim quando eu tenho que falar sobre um assunto onde eu não tenho nada para buscar lá no meu HD. Então, isso acontece com todo mundo. Então, toda dúvida, ela é pertinente. E quando a gente tem uma dúvida na hora de tratar o paciente, a dúvida é medo de fazer errado, é o medo da intercorrência. Então, é essa dúvida que vai fazer com que você seja mais precavido na hora de fazer a sua prática. Isso é bom, isso evita, né? As pessoas destemidas, elas conseguem muitas coisas, mas a gente também tem o prejuízo, que é as intercorrências que a gente tem visto por aí. Então, quando você tem medo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer antes? Eu posso fazer depois? Por que eu posso fazer antes? Então, todas as vezes que vocês fizerem essa pergunta, qual é o motivo que eu posso? Qual é o motivo que faz com que eu não possa fazer essa associação? E às vezes, eu sou muito no automático, porque eu falo com muitas pessoas durante o dia, então às vezes eu queria até já iniciar pedindo desculpa para vocês, que às vezes eu respondo com uma pergunta, porque eu quero mesmo tirar vocês da zona de conforto e eu quero fazer que vocês pensem, né? Professor, eu estou com dúvida de fazer um ultrassom no dia de fazer a pressurizada, tá? Por que a dúvida? O que você acha que pode acontecer? Isso é muito importante. Então, o que eu vou usar? Se eu faço tudo no mesmo dia? Se eu não faço tudo no mesmo dia? Se você tem essas dúvidas, eu quero te convidar para você conhecer o nosso curso, que é o Master 360. Você vai aprender todos esses protocolos que está aí no nosso cronograma, e é um curso que eu fiz com muito carinho. Não é para uma profissional que está iniciando, a gente tem outros cursos para quem está iniciando, como Estética de AZ. O Master, ele é um curso para você já estou aqui, ó, já estou trabalhando, já estou tendo resultado, mas eu sinto que falta alguma coisa na hora de eu montar meus protocolos. Esse é o curso para você. Além do dia das montagens de protocolo, nós ainda temos mais 5 mentorias, onde eu vou ensinar vocês fazer precificação de produto, marketing, de como vocês vão se divulgar dentro da estética, de como vocês vão trabalhar em equipe, fazer treinamento. Então, é um curso muito completo para você que quer ir fazer uma virada de chave e realmente mudar a cara do seu negócio. O Master, a nossa última turma, é agora dia 13 de novembro. Então, eu recebi muitas... Eu hoje não mais, né? Mas a minha equipe vai ter Black do Master. Trago uma triste notícia para vocês. O Master não vai entrar na Black. O que a gente vai fazer é aquilo que a gente sempre fez, que é 10% de desconto no valor à vista. Então, esse é a única forma de desconto que a gente vai trabalhar com o Master. Por quê? É um curso que a gente faz a cada 2 meses, é um curso que eu quero só ter no máximo 7 alunas dentro da sala. Nós estamos
Ah, travou. Por isso que ele estava mandando eu esperar. Posso ir? Ele estava aqui, espere. Então, eu tenho uma vaga do Master, tá, para esse ano, e o ano que vem a gente já tem uma turma em janeiro. Então, dezembro não tem Master não entra na Black. Já falando sobre Black, a gente vai falar bastante no Master sobre dinheiro, né? Michelle é uma aluna do Black, ela está aí com a gente, do Master, perdão. E ela falou que vale cada centavo, eu estava lendo ali os comentários. Então, falaram que eu posso falar agora de novo. Então, o Master a gente tem no máximo 7 alunos, é um curso exclusivo, e a gente já está aí com as nossas vagas quase todas preenchidas, acho que eu tenho uma vaga só. Então, é importante, se você quiser fazer essa virada de chave, a gente já tem uma turma para janeiro, a gente já tem data para janeiro, e já tem até vagas vendidas para janeiro também. O Master não entra na Black. No curso Master, a gente ensina muito sobre a parte de precificação e venda, promoção. Então, assim, a gente vai fazer uma Black. Já adiantando para vocês, só deixa eu passar aqui, depois eu volto nesse slide aqui. Nós vamos fazer, a partir de amanhã, uma ação para vocês, alunos. Então, a ação que a gente vai começar a partir de amanhã com vocês é a minha ação da Black. Eu não vou fazer nada além do que vocês vão ver. A gente vai ter até 50% de desconto, mas não serão em todos os cursos. Então, como eu falei, o Master não entra. Então, as meninas já estão preparadas para atender vocês com um copyzinho, onde cada curso tem um desconto diferenciado, e aí vocês chamam a equipe. Vocês vão receber essa arte, e nessa arte vocês só escrever eu quero, que ela vai te passar quais são os descontos, como são as condições para cada curso. Então, a gente não vai fazer uma Black gigantesca, e tudo que a gente está fazendo são tudo com vagas muito limitadas. Como a gente está com tudo muito limitado, as pessoas que eu quero chegar e dar desconto é para você, que é meu ex-aluno. Então, vocês que estão aqui no aulão, vocês que estão no grupo, vocês têm a prioridade. Aí, num segundo momento, as pessoas que estão recebendo aí por patrocinado, que estão recebendo aí via Instagram, que me segue nas redes sociais. Então, vocês são as nossas prioridades. Eu estou buscando sempre trazer uma interação melhor com vocês. O assunto de hoje foi extraído do formulário, então é importante que vocês sempre respondam o formulário, ele ajuda muito. E já quero agradecer, eu tive feedbacks incríveis lá no grupo, eu vi vocês fazendo muito elogios, então muito obrigado. Como eu falei lá numa das respostas, vocês me ajudam a cumprir minha missão de vida. O aulão faz parte da minha missão de vida, que é ensinar estética de uma forma simples, didática e com cientificidade. Porque a gente tem visto aí muita coisa simples, mas porque a pessoa não tem a parte científica. Então, quero fazer com que vocês entendam, que vocês tenham resultado e que a parte científica está sempre junto ali na parte da estética. Você... Oi? Tá, ele quer que eu fale com vocês sobre as perguntas. Sobre quais desses assuntos você tem mais dúvida? Então, a gente teve aí tratamento de gordura e celulite, por isso que o nosso assunto hoje é tratamento de gordura, e vocês colocaram que a eletroterapia também é uma grande dúvida. Então, eu uni hoje 2 temas. A gente vai falar sobre gordura e a gente também vai falar sobre eletroterapia. No nosso próximo aulão, eu vou unir celulite com eletroterapia. Principalmente que a gente está chegando perto do verão, então, é importante vocês estarem bem afiados sobre esses assuntos. Quer se inteirar mais? A gente tem um curso só de gordura, a gente tem um curso só de celulite. Também temos um curso só de eletroterapia. O que faz vocês definirem os cursos de vocês? Descobrir aqui que é o profissional que está ministrando o curso. Então, eu fico muito feliz de que vocês façam parte aí dos meus alunos. Então, gratidão a vocês por vocês terem me escolhido. E vi também que o valor, condição e parcelamento também é importante, por isso que a gente está colocando esse desconto para vocês agora. E o melhor horário também foi escolhido por vocês, onde a gente colocou às 8 horas da noite. Aí... A gente, falando aí da última promoção, também vai receber dentro desse copzinho. Se você comprar o curso de eletroterapia, você ganha o curso de gordura localizada. Essa é uma promoção que estava valendo semana passada, eu tirei ela de novo. Só vai receber essa promoção vocês
que são meus ex-alunos. Então, a gente tirou do Instagram, então quem está ali só consumindo o conteúdo não vai ter acesso a essa promoção, isso é exclusivo de vocês, a gente tem uma quantidade de vagas bem limitadas para a gente poder falar sobre isso. Agora a gente vai entrar efetivamente ao nosso assunto, que é gordura localizada e eletroterapia. Convido vocês a pegar um caderninho, anotar tudo que a gente vai conversar, que eu quero trazer bastante dicas para vocês hoje. No final da nossa aula, eu queria que vocês todos ficassem aqui, porque vai ter um sorteio, e eu falo que eu demoro para cumprir, mas é que estava tendo um problema na hora de fazer sorteio. Consegui achar um aplicativo que faz sorteio, então amanhã eu já vou fazer esse sorteio, onde vocês vão fazer um comentário na nossa última foto, e vocês vão ter um sorteio muito legal, uma surpresa que eu vou deixar lá para o final, mas hoje à tarde a gente estava aqui pensando o que a gente ia sortear. Já vou dar uma dica, mandaram sortear meu corpo, então já fica pensando aí o que a gente vai sortear. Quem sabe é uma blusinha minha, quem sabe é o meu tempinho, quem sabe? Vou deixar aí para vocês. A Michelle está proibida de participar. Se eu fosse vocês, a gente está em 47 pessoas, vocês já podem bloquear ela, porque ela participa, ela escreve, ela faz com que o aplicativo não dê certo, e aí ela ganha, tá? Ela ganhou o Master desse jeito. Então, ela está proibida de participar. A Yaskla também, ela compete ali com a Michelle pau a pau, tá? Então, vamos começar. Quando a gente fala sobre gordura localizada, é muito importante que você, profissional, entenda sobre biotipo. Então, quando a gente olha o paciente, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Ela chega falando para você, meu braço me incomoda, meu interno de coxa está me incomodando, ou é meu bumbum que está me incomodando, só que ela é um todo. E se você não harmonizar todo o corpo dela, os seus resultados vão ser baixos. Então, quero que vocês comecem a olhar, lógico que a gente vai dar. É importante que vocês mostrem essa forma de avaliação para o paciente, vai para frente do espelho e converse com a sua paciente. Vai lá para frente e fala para ela, olha, tá vendo aqui? Se a gente tratar o seu flanco, a gente vai trazer a sua cintura. Lógico que o que está te incomodando é a parte anterior, né, o baixo abdômen, mas se eu te a cintura, olha que legal que o teu corpo vai ficar. Se eu tratar seu braço, olha que bacana que vai ficar. Isso vai fazer com que você tenha uma harmonização do corpo do seu paciente, aumentando os seus resultados. Foi? Você virou para você, Pedro. Só depois você fica bravo que eu faço propaganda. Ah, gente, já que ele me atrapalhou a minha aula, teve uma pessoa no formulário que falou que queria que eu usasse ele. Eu queria descobrir quem é essa pessoa. Depois me manda um direct para poder conversar com você. Sou ciumenta. Quando a gente fala sobre avaliação corporal, é importante a gente saber que o biotipo ele interfere nos nossos resultados. Então, cada biotipo deposita gordura num local específico, e a gordura de biotipo ela é mais fácil de ser tratada do que uma gordura hormonal. Então, é importante você saber avaliar uma gordura hormonal e é importante você saber o que é uma gordura de biotipo. Hoje, eu não consigo explicar para vocês sobre gordura hormonal. A gente vai focar na gordura de biotipo, mas é importante que vocês saibam isso. A gordura hormonal é uma gordura que ela tem muito mais dificuldade da gente conseguir resolver. A pessoa acaba perdendo todas as medidas dela, mas naquele local a gente tem uma dificuldade muito maior de resolver aquele problema da paciente. Então, quando a gente olha para o corpo triângulo invertido, é aquela mulher que ela é grande nas porções superiores e pequena nas porções inferiores. Então, qual é a queixa de biotipo? Braço, costas, região do seio, do alto abdômen. Quando a gente olha para a mulher que ela tem um corpo triangular, ela é pequenininha na parte de cima, rosto magrinho, ela é bem pequenininha na parte superior, mas ela é muito grande na sua porção inferior. Quando a gente fala do corpo retangular, se a gente for definir, é muito parecido com ampulheta.
A mesma distância que ela tem de ombro a ombro, ela tem de crista ilíaca a crista ilíaca, só que ela não tem a cintura afinada. Então, ela tem as mesmas dimensões, de ombro a ombro, de cintura e de crista ilíaca a crista ilíaca. A gente costuma brincar que é a calça quadrada. E geralmente ela vem com uma retroversão de quadril e ela não tem bumbum. Então ela tem duas queixas, que ela não tem cintura e que ela não tem bumbum. E a gente precisa trazer uma harmonização para esse corpo. Quando a gente fala do corpo ampulheta, é um corpo que, como eu falei, distância de ombro a ombro é a mesma da crista ilíaca a crista ilíaca, só que a cintura ela é muito afinada. E quando a gente fala do corpo oval, é aquela mulher que ela tem todas as proporções, ela tem ali um aumento de tamanho, sempre foi uma criança mais cheinha, uma adolescente que lutou com a balança, uma jovem que vem lutando com a balança. Então é muito importante você entender sobre biotipo, entender onde você vai atacar e sempre pensar em harmonização corporal. A gente vai falar hoje de criolipólise, acho que é um dos nossos últimos, dizer, uma harmonização corporal. Então, aqui eu queria que vocês dessem um print, tá? Eu vou mandar esse material para vocês, mas aqui eu queria que vocês dessem um print agora. Primeira coisa, quando a gente pensa em gordura localizada, essa estratégia tem que estar na cabeça de vocês. Primeira coisa que você vai fazer é evitar que o corpo forme uma nova célula adiposa. Então, evitar a formação de uma nova célula adiposa. Isso vem através de nutracêuticos. A gente pode usar o tripeptídeo 41, que está na maioria das fórmulas de produtos de pressurizada. Então, quando a gente fala sobre evitar a lipogênese, o tripeptídeo 41 é uma estratégia. Você pode começar a sua estratégia de trabalho com a intradermoterapia pressurizada. Tem nutracêuticos que faz isso, que evita a lipogênese. Depois você precisa fazer lipólise. O que é a lipólise? De uma forma simples de explicar. Você libera energia para fora da célula. E o seu corpo precisa consumir essa energia liberada. E esse consumo e esse gasto tem que ser feito dentro de cabine. Então, a gente vai passar para vocês algumas estratégias de contração muscular para vocês fazerem esse gasto metabólico e vocês metabolizarem aquilo que vocês fizeram. E finaliza-se com a apoptose. Você viu que ali do ladinho eu coloquei a remodelagem corporal. Um corpo ampulheta, eu não preciso fazer tanto uma remodelagem corporal, porque ela já tem cintura, né? Então eu só tenho que focar lipólise nos locais adequados. Porém, se você sentir necessidade, você pode vir com uma técnica de massagem e remodelagem corporal, como uma massagem modeladora, como uma massagem por vibração. O que é importante? A gente ressaltar aqui, um corpo retangular sempre vai precisar fazer uma remodelagem corporal. Por isso que avaliar o biotipo é muito importante. Professora, lipólise esvazia a célula adiposa. A apoptose mata a célula adiposa. Então, não seria melhor eu matar a célula? Então, vamos pensar, sempre pensa, agora eu queria que vocês imaginassem uma sala bem grande, cheia de bexiga. Para eu conseguir entrar nessa sala e conseguir furar a bexiga, eu preciso entrar. Então, é muito difícil você movimentar quando a célula, o tecido adiposo está cheio de muitas células. Então, é melhor a gente diminuir os volumes. Então, eu fazer o quê? Eu esperar que essa bexiga ela murche para eu conseguir entrar dentro da sala e aí eu vou furando cada bexiguinho. Então, é muito melhor você diminuir o volume do adipócito para depois você fazer a morte programada. Então, algumas pessoas usam como estratégia iniciar os tratamentos com a criolipólise. A nossa melhor forma de trabalhar é preparar o tecido com a lipólise e depois, como estratégia, você vir com a técnica de apoptose ou de necrose, né? Como que você queira fazer. Pensei em necrose agora, porque eu tô toda dolorida, quem chegou aí agora, não posso contar, não posso dar muito spoiler, mas eu fui fazer um teste de um produto novo que já está chegando no mercado, acredito que talvez semana que vem ele já está na bancada aí, e, gente, ele é incrível, o processo inflamatório dele é sensacional, mas prepare aí a orelha, porque ele dói. Dói. Mas ele faz necrose.
tá? Então, você pode fazer associações, vai poder fazer a técnica de intradermoterapia pressurizada com um produto que ele é lipolítico, um produto que ele tem tripeptídeo 41, que evita a lipogênese, que faz lipólise, e depois você pode vir com a técnica de mesoterapia com agulha e fazer aí um produto incrível para fazer a apoptose. Então, já dei uma dica mais ou menos do que é que a gente está falando. E agora eu vou entrar em ultrassom. Eu amo ultrassom. Quem me conhece sabe, quando vocês me perguntam, professora, que equipamento eu tenho que comprar? Você tem que comprar um ultrassom. Tá? Se você vai trabalhar com corporal, se o teu objetivo é tratamento de gordura localizado, se o teu objetivo é tratamento de celulite, tenha um bom ultrassom. E o que o ultrassom faz? Então, assim, durante muitos anos eu escutava as pessoas falarem assim, eu quero um ultrassom cavitacional. E eu gosto de corrigir os conceitos de vocês, exatamente para vocês ir treinando o cérebro de vocês para sempre estar se comunicando da forma mais adequada possível. Quando alguém fala assim, a célula adiposa é quebrada na lipólise, célula adiposa não se quebra em lipólise. A gente esvazia a célula adiposa e eu quebro triglicerídeos em ácido graxo e glicerol. Por isso que a gente põe um quebra entre aspas, porque você libera ATP, você libera energia para o seu corpo. Se você não consumiu, volta. E a membrana ela está intacta, então você não quebrou a célula, né? Então você só esvaziou essa célula e se ela não gastar energia, vai voltar. A apoptose não, há uma fragmentação celular. E aí, quando as pessoas falam ultrassom cavitacional, eu sei que as pessoas estão pedindo um ultrassom que gere apoptose, mas eu queria informar para vocês que todo ultrassom gera cavitação. O que é a palavra cavitação? A agitação das microbolhas gasosas dentro dos fluidos corporais. Então, professora, se é nos fluidos corporais, quanto mais hidratado tiver o tecido, mais resposta eu vou ter? Sim, por isso que é importante que a gente beba muita água, que a gente hidrate muito o tecido, que a gente prepare esse tecido para receber a eletroterapia. Então, quando eu falo para vocês, preparem a pele antes, faça uma boa hidratação, faça um bom preparo desse tecido para receber a eletroterapia, isso é muito importante. Quanto mais hidratado está o tecido, maior a nossa performance de resultado. E aí eu posso gerar uma cavitação estável, que é igual lipólise. E a gente pode gerar uma cavitação instável, que é igual apoptose. Quais são os efeitos fisiológicos desse ultrassom? Eu posso fazer um aumento da vasodilatação, eu posso fazer uma maleabilidade do tecido, por isso que a gente tem ali uma melhora, o efeito piezoelétrico, o efeito tipsotrópico, uma angiogênese de sinal. Eu não faço com que forme novos vasos, mas eu faço com que aquele vaso que estava tendo pouco suprimento sanguíneo, que ele volte a funcionar. Então, a gente tem aí uma angiogênese de sinal, a gente tem lipólise, e aí a gente tem o termo de adipocitólise. O que é adipocitólise? É não deixar com que o corpo forme uma nova célula adiposa. Então, é o conceito de não deixar com que o tecido faça lipogênese. Então, quando você olha para o ultrassom, ele é uma excelente estratégia dentro daquilo que a gente trouxe dentro da estratégia de tratamento. Por isso que eu falei que você precisa ter um equipamento de ultrassom. E aí a gente tem a parte do efeito piezoelétrico, a gente melhora a pele do paciente. Eu recebo muita pergunta assim, não tenho condições de comprar uma radiofrequência. O ultrassom trata a flacidez? A gente vai falar agora sobre modulação de equipamento. No contínuo, com 3 MHz, você vai gerar um calor mais ali na epiderme, mais na junção dermoepidérmica, que é onde eu quero estimular os fibroblastos a produzir colágeno e elastina, mas não é a principal função do ultrassom. Então, você tem um estímulo ali a melhorar aquele tecido, mas não é o melhor tratamento para flacidez tissular. Se você está com um tecido que realmente está flácido, a gente precisa bioestimular esse tecido e trabalhar com radiofrequência. Dri, se você quiser entrar e sair de novo, meu bem, tá? Entra e sai de novo, que talvez você melhore, tá? Quando a gente fala sobre frequência, eu preciso que vocês coloquem aí que a frequência determina a profundidade. O que significa essa frase?
Meninas, eu acho que eu tive uma estabilidade aqui. Estou voltando, tá? Estou voltando aqui. Então, quando a gente fala da frequência de 3 MHz, é uma frequência que ela vai ficar na superfície, mais ou menos 2,5 centímetros de profundidade. Quando a gente fala em 1 MHz, a gente pode chegar até 5 centímetros de profundidade. Então, é muito importante que você, profissional, entenda que 1 MHz a gente vai trabalhar bem profundo e que 3 MHz a gente vai trabalhar a superfície. Queria que vocês anotassem e que vocês esquecessem aquela coisa. Esteticista, profissional da estética, trabalha com 3 e o fisioterapeuta trabalha com 1, tá? Eu vou trabalhar de acordo com a camada de posa do paciente, independente da minha formação. Se eu tenho uma camada de posa grande, 1 MHz. Acima de 3,5, 1 MHz. Se eu tenho uma camada de posa pequena, a gente vai trabalhar com 3 MHz. Então, celulite, pós-operatório e camadas adiposas baixas, estamos falando de 3 MHz. É muito importante que vocês entendam que o ultrassom ele é tempo dependente para ter resultado. Então, é importante que vocês... Queria, Tiare, eu posso marcar teu abdômen? Agora. Por favor. Eu vou explicar o tempo para ficar bem claro para vocês. Pega uma caneta para mim. Tem canetão lá no meu quarto. Enquanto isso, eu vou falando aqui com as meninas. Meninas, vamos voltar aqui, se concentre agora. Daqui a pouco eu vou explicar sobre tempo, tá? Modo, tá? Porque é muito importante a gente marcar o paciente, vocês entendem a altura, que é comprimento, tá? E o que é a palavra era. Então, vamos lá. Vem cá. Dominique tá feliz de te ver, Tchare. Tudo bom? Ó, o que a gente vai fazer? É importante que vocês entendam que aqui eu tenho a altura da região vezes o comprimento da região. Então, vamos pôr que aqui eu tenho 20 centímetros, tá? De comprimento por 20 de largura por 20 de comprimento. Então, 20 vezes largura e comprimento, né? Altura, perdão, gente. Tô meio doida. É que eu tô emocionada, que elas estão emocionadas com você. Ó, altura vezes comprimento. Então, a gente vai fazer 20 vezes 20, eu vou ter uma área de 400 centímetros. O que vocês vão fazer? 400 dividido pela era. Que agora eu vou explicar o que é era para vocês. Tá? Então, ó, a altura vezes o comprimento dividido pela era. Era é um parâmetro do seu equipamento. Todo mundo entendeu? Posso ir para a explicação da era? Então tá. Obrigado, viu, modelo? O que é a palavra era? Tá? É uma sigla que significa área de irradiação de onda ultrassônica. Então, quantos centímetros? Então, imagine... Tem alguma coisa redonda. Pode ser o copo. Pega ali para mim. Isso. Ó, tá? Isso aqui é a era, tá? A era é quantos centímetros a gente está irradiando naquele tecido. Então, às vezes, vocês pegam um ultrassom, que ele é pequenininho, que ele tem 7 centímetros de era. E aí vocês peguem a fita métrica e mede. Aí aqui não tem 7 centímetros, aqui não tem 7 centímetros, tem alguma coisa errada. Mas não é isso. A era é quanto de energia vai ser depositado na área. Então, é a irradiação, não é o tamanho que a gente está vendo daquele alumínio. Aquele alumínio ele só serve para recobrir o cristal piezoelétrico. Então, é muito
importante que vocês entendam isso, que a Aera tem que vir no equipamento de vocês. Esses dias atrás eu vi uma postagem de um colega falando que não é importante saber a Aera. Não, você tem que saber. Ele falou, é importante saber não sei o que lá, é importante tudo que ele falou, mas saber a Aera é a parte mais importante. Ultrassom é tempo dependente para ter resultado. Se você não sabe o tamanho da Aera, você não sabe por quanto tempo você vai expor. Expôs pouco tempo, zero resultado. Expôs muito tempo, lesão de tecido adjacente. Então, é importante, sim, vocês saberem a Aera, e é responsabilidade do fabricante informar para vocês em quantos centímetros está irradiando aquele equipamento que você comprou. E é importante também vocês entenderem sobre a parte de modo, né? Então, a gente tem um modo contínuo, o tempo inteiro está passando energia, muita energia térmica e muita energia mecânica. Então, eu tenho muita geração de calor. E a gente tem uma energia que pode ser também pulsada. Pulsada 20%, você não vai saber, mas 20% do tempo está desligado, 80% do tempo 80% do tempo está desligado, 20% do tempo está ligado. Então, você vai ter um equipamento com muito mais energia mecânica do que térmica. 50%. Você vai ter um equilíbrio entre a energia térmica e a mecânica. E como a gente falou, hoje a gente tem o super pulsado, que são altas pulsações, que é muito interessante para o tratamento de gordura local. Quando que eu uso um pulso? Não é celulite edematom pulsada 50%, numa celulite fibrótica, numa gordura mais compactada. Então, vou sumir, tá? Eu vou colocar no 4 dias. Fabiana, a gente está arrumando aqui, tá? A gente já está arrumando. Aí a Débora colocou aqui. Então, quando eu falo impulsado a 30%, eu estou falando de efeito mecânico, não de efeito térmico. 30% do tempo, a gente está falando que vai ficar ligado e 70% do tempo vai ficar desligado. Então, fica mais tempo desligado do que ligado. Então, você tem efeitos mecânicos. Então, você vai ter efeitos em dor, em efeitos onde a gente tem um processo álgico, onde eu tenho sinais flogísticos de inflamação, dor, calor, rubor, aí a gente vai entrar com o pulsado a 30%. Isso. Débora, você entendeu? Então, sempre lembra, pulsada 25% do tempo ligado, 75% do tempo desligado, então eu tenho pouco calor. Pulsada 50% ligado, 50% desligado, equilíbrio. Vou ter energia térmica e mecânica. E aí a gente tem o super pulsado. Pulsado acima de 60% é o que a gente chama de super pulsado. E aí a gente vai ter o pulso e o calor. Então você tem como se fosse... Eu não queria falar isso porque não é, tá? Mas pensa que você tem muita agitação, muita cavitação e muito calor. Então, se você tem super pulsado na sua máquina, utilize, porque você vai ter um resultado muito melhor para o tratamento de gordura localizada. E aí a gente tem o que é terapia combinada. Terapia combinada é uma técnica que a gente fala que é relativamente nova. Vai estar saindo do mesmo cabeçote. Então, faz de conta que aqui é meu cabeçote. Vai estar saindo ultrassom mais corrente. Se sair ultrassom mais corrente, eu tenho ultrassom aumentando a performance da corrente e a corrente aumentando a performance do ultrassom. E com isso, meus resultados são muito mais altos. Então, é muito importante que você trabalhe aí com a terapia combinada, se você tiver no seu equipamento a terapia combinada. Não é fazer primeiro ultrassom e depois a corrente. Isso é associado.
Combinado é ao mesmo tempo. Então, desse equipamento está saindo ultrassom mais corrente. E aí a gente tem uma performance maior de resultado. São equipamentos como o Mantus, que foi o primeiro equipamento de terapia combinada do Brasil, o Hybrid, também o Híbridos da Dox, também é um tipo de terapia híbrida, uma terapia combinada, o Ecos, então a gente tem aí alguns equipamentos já no mercado que faz essa junção, o Sonopulse 2, que eu não gosto para estética e vou explicar agora para vocês por quê. Vocês falam muito em ultrassom de alta potência, né? Então, o que é a potência do ultrassom? Potência do ultrassom é enquanto os watts por centímetro quadrado esse equipamento está entregando. Então, se você olhar para o Sonopulse 3, que é um equipamento de 7 centímetros de era, ele tem 21 watts totais. Você está da mesma empresa para não ser antiética. Se você tem um Ecos Turbo, você tem 72 watts. Ambos, se eu vou perguntar para você, se eu perguntar para o Tiare agora, quem é mais forte, Tiare? 21 watts ou 72 watts? Ele não sabe nada, tá? 72 foi a resposta dele, que é o óbvio, né? Ele é inteligente, por isso que ele é meu irmão, tá, meninos? Ele não é só um corpinho bonito que eu já apresentei para vocês, ele também é inteligente, fala algumas línguas, é um menino letrado. Mas ele na verdade, ele errou. Por que ele errou? O 21 watts, ele entrega 3 watts por centímetro quadrado. E o 72 também entrega 3 watts por centímetro quadrado. Então, eles são iguais. Então, quando a gente fala em alta potência, o que a BNT fala para a gente? Que ultrassom até 2 watts por centímetro quadrado, nós estamos falando de ultrassom de baixa potência. Acima de 2 watts, nós estamos falando de ultrassom de alta potência. Então, o Ecos ele não é mais potente do que o Sonopulse. Né? Então, isso é muito importante para a gente poder fazer o nosso raciocínio lógico. E quando a gente olha para o Sonopulse 2, não sei se ele foi reformulado agora na pandemia, tá? Mas ele tinha 2 watts por centímetro quadrado. Se ele tem 2 watts por centímetro quadrado, ele é um equipamento que não é tão bom para a estética. Vocês precisam ter alta potência, porque quanto mais cavitação a gente gerar, mais moléculas a gente conseguir atingir, mais lipólise a gente vai fazer e mais resultado a gente vai ter nos nossos procedimentos. Então, é muito importante vocês saberem comprar o equipamento de vocês. Aí a Michelle respondeu que eu demorei um tempinho para entender. Ela falou que ele não foi reformulado, ele continua com 2 watts por centímetro quadrado. Eu estou citando isso, gente, porque às vezes o marketing coloca assim, o mini Ecos, ele não é um mini Ecos. O Ecos ele tem 3 watts por centímetro quadrado, ele tem 2 watts por centímetro quadrado. Esse 1 watts ele muda tudo em relação ao tratamento de gordura localizada. E o aparelho da HTM? A HTM, ela reformulou todos os equipamentos, tá, Dominique? Então, por isso que eu falei que eu não sabia o que tinha acontecido na Ibramed, porque, de verdade, eu não olhei. A HTM, ela fez uma reformulação e desde o equipamento pequeno até os equipamentos grandes, todos os equipamentos estão chegando até 3 watts por centímetro quadrado. Quando a gente fala em equipamentos, né, de ultrassom, que fazem o efeito de lipólise, de cavitação estável, e ela está com uma máquina nova, que eu particularmente já vou compartilhar aí com vocês alguns spoilers. A gente está abrindo aí, primeiramente a gente vai abrir um escritório para gravação e possivelmente ano que vem eu vou abrir uma clínica e eu já fiz algumas aquisições de máquina, eu comprei, eu não lembro o nome do equipamento, mas é da HTM, eu comprei um equipamento que tem todas as frequências de ultrassom e eles estão com equipamento de 40 kHz que está chegando em 5 watts por centímetro quadrado. Então, é um equipamento que faz apoptose, uma apoptose bem interessante. Então, é importante também a gente trabalhar com bons equipamentos quando a gente fala aí. Então, todas as vezes que eu olho, eu não olho marca, eu vou ali na frequência e na potência. E aí eu fiz a aquisição desse equipamento, eu acho que é um novo, não é o Hybrid. Depois eu olho e falo para vocês. Eu estou bem péssima de nome agora, porque eu não estou trabalhando mais com essas coisas, eu acabei não me aprofundando em nome. O Effect é uma radiofrequência, tá? A gente vai falar de rádio na próxima VibraMax. Obrigado, Natália. VibraMax.
Obrigado, Miriam, obrigado. Vocês me salvaram, porque eu, para nome, eu tô péssima. Aqui eu tô dando um presente para vocês. Hoje eu tô com o coração muito bom, tá? Esse aqui é um presente. Então, se vocês quiserem dar print, se vocês quiserem já fazer um stories, aqui é um presentinho que eu tô dando para vocês. Quando a gente fala tanto de gordura compacta, quando a gente fala de celulite compacta, é importante que vocês trabalhem aí com uma energia boa, né? E no modo contínuo ou pulsada 75 ou pulsada 50. Então, quando a gente olha, como que eu vou escolher a frequência? Pela camada adiposa? Se eu estou lá na gordura localizada e me deu mais do que 2,5, vamos trabalhar com megahertz. Fiz a adipometria, me deu 2,5, vamos trabalhar com ultrassom de 3 megahertz. E qual é o modo que eu vou trabalhar? Então, a gente vai trabalhar no superpulsado ou no contínuo e sempre aí acima de 2,5 watts por centímetro quadrado. Quando a gente fala do flácido, aí eu tenho que gerar bastante calor. Então, geralmente, eu trabalho com 3 MHz, mas eu respeito também a camada adiposa. Às vezes, vou dar uma dica para vocês em gordura flácida. Eu inicio meu tratamento respeitando a adipometria, então eu trabalho sempre ali, se ela tem mais do que 2,5, a gente trabalha com megahertz, se ela tem menos do que 2,5, a gente trabalha com 3 megahertz. Já numa próxima sessão, que pode ser na mesma semana, eu trabalho com 3 megahertz no contínuo máximo de energia, porque eu estou ali na junção dermoepidérmica, estimulando a produção de colágeno e elastina. Então, eu trato a gordura, mas eu também dou ali um estímulo na parte tissular para a gente ir melhorando o efeito pisoelétrico desse tecido. E o edema, aí já não, tá? A frequência eu vou escolher pela camada adiposa, como a gente já falou, e a gente vai trabalhar o modo pulsado a 20% ou pulsado a 50% com uma energia bem baixinha, a gente trabalha até 2 watts por centímetro quadrado. E como eu expliquei para vocês, não vou chamar o modelo de novo, quem viu, viu, quem não viu já perdeu, a gente vai fazer a altura vezes comprimento e dividir pelo tamanho da era, que está escrito aí para vocês. Eu vou ler aqui a pergunta da Natália. Professora, agora que eu vi que não está enviando mensagem para todos, mas tenho uma dúvida em relação à área de aplicação. A gente mede a área toda? Não fazemos por quadrantes? Ai, Natália, você vai fazer eu expor o corpo do menininho de novo, né? Mas, então, a partir de agora, vocês começam a contar para todas as amigas que tem um corpo bonito na aula, tá bom? Vem, que eu vou precisar explicar para a Natália. Ó, volta aqui. A altura versus comprimento dividido pela era. Então, se você tem uma era pequenininha, 7 centímetros, 10 centímetros, divide como eu dividi, em 4 quadrantes. Agora, se você tem um equipamento de era grande, aí você pode dividir só em 2 quadrantes, tá? Então, aí você faz altura versus comprimento e fica nessa área aqui, porque o teu equipamento tem uma era grande. Tem uma era pequena, você divide em 4 quadrantes, tá bom? Deu certo? Daisy falou que não ouviu de novo. Será que você não me fechou? Não. Eu vou pensar em escutar. Vocês estão me ouvindo? Deu certo, a Michelle falou que deu certo. Tá. Então foi. Tá, então tá. Então fechou. Vamos voltar. Então é muito importante que vocês saibam fazer essa conta. Gente, esse é um segredo bem básico, mas é um segredo do sucesso de muitas pessoas que trabalham com ultrassom. Você tem ultrassom e você não tem bom resultado, você não está fazendo a conta certa e não está aplicando de forma adequada. O ultrassom é incrível para o tratamento de gordura localizada. Você vai deixar isso para trás. O seu distanciamento de vida. E aí a gente pode ter equipamentos que fazem cavitação instável, que faz apoptose. Então você pode ter um equipamento que ele é focalizado, que é o que a gente chama de macrofocado, que aí a gente sempre vai trabalhar sempre naquele local. Então, é importante vocês saberem que o macrofocado é um equipamento que ele tem várias ponteiras. Vou citar marcas. O Sonofocus, ele tem 1.8 MHz com 30 watts. E ele tem apenas essa frequência, 1.8 com 30 watts. Então, você só tem uma camada de posa de até 3 centímetros para trabalhar. Já o Ultrafocus, ele tem 3 aplicadores diferentes. Então, isso faz com que você consiga trabalhar uma gordura mais profunda, uma gordura mediana e uma gordura superficial. Então, quando você está falando de ultrassom macrofocado, se você tiver uma camada de posa muito grande,
Se você tem um equipamento que só chega até 3 centímetros, ele não vai estar atingindo, porque ele é focalizado. Ele faz exatamente o que está mostrando nessa figura. Então, ele chega naquele ponto. Todos os tecidos que estiverem naquele ponto, ele vai atingir. O tecido que está mais abaixo não vai receber energia, o que está mais acima vai receber, né? Porque ele chega até uma profundidade maior. Por isso que é importante a gente tomar cuidado, porque você pode ter lesão de tecido adjacente. Então, macrofocado é diferente de microfocado, e é importante vocês saberem qual é a profundidade que vocês estão trabalhando. A gente tem equipamentos nacionais como ultrafocos e como o sonofocus que eu acabei de citar. E a gente tem equipamentos que têm a baixa frequência, faz um zumbido no ouvido, eles precisam ter uma potência acima de 2,5 watts por centímetro quadrado para fazer o efeito de apoptose. Eu prefiro trabalhar com ultrassom de baixa frequência, porque eu consigo trabalhar em todas as camadas adiposas. A prática, para mim, ela é mais simples. A prática de equipamento macrofocado, você dispara, você vai para o próximo ponto. Você dispara e vai para o próximo ponto. E aí você vai trabalhando pontualmente. Uma prática que é um pouco mais demorada. Então, eu prefiro trabalhar com... Mas isso é uma opção muito pessoal, tá? Então, eu queria deixar isso claro para vocês, que isso é algo muito pessoal meu para o trabalho com ultrassom. É importante a gente falar que aqui o efeito é de cavitação instável. A gente está gerando apoptose no corpo do paciente. Então, lembra lá da estratégia? A gente está fazendo apoptose. Então, a gente está fazendo a fragmentação da célula adiposa e a gente está fazendo sempre o efeito apoptótico. Oi? Tá, estão fechando os áudios aqui. Terminando o ultrassom, é importante vocês saberem que o ultrassom que faz a apoptose, a gente não precisa metabolizar, mas eu tenho sempre o raciocínio, nem todas as células fizeram apoptose. Se estivesse feito em todas as células, a gente não precisava ficar repetindo as sessões. Células que estão com volume maior, é difícil a gente conseguir estimular e conseguir gerar o efeito de cavitação instável. Então, é importante que você, profissional, entenda que mesmo o equipamento sendo um equipamento de apoptose, eu faço metabolização para todos os pacientes. O que é essa metabolização? É o que a gente precisa fazer pós-alipólise. E a gente consegue fazer isso muito bem com as correntes excitomotoras. Então, você pode usar a corrente russa, corrente alce, para fazer esse estímulo de tonificação, de gasto metabólico, e é muito importante que vocês tirem o equipamento de ultrassom e já coloquem a contração muscular, sempre em torno aí de 5 a 10 minutos no local que a gente fez, para a gente poder estar consumindo essa energia liberada. Posso fazer plataforma vibratória, posso fazer equipamentos como elíptico, corda, mas a corrente de tonificação é uma estratégia rápida e acessível para a gente poder colocar pós o paciente. É importante a gente saber quais são as fibras que a gente quer estimular. Quando a gente fala em fibra vermelha, a gente está falando em fibra de tônus muscular, de resistência muscular, estamos falando aí de 30 a 50 Hz. Quando a gente fala em fibra branca, a gente está falando de 60 a 80 Hz, fibras de volume. Então, qual é a frequência da modulação do burst que a gente vai utilizar para a contração muscular? Nós vamos trabalhar sempre com a frequência de 50 Hz, que é para a gente fazer gasto metabólico. Quanto tempo a gente vai deixar? Sempre em torno de 5 a 10 minutos, porque o meu objetivo é fazer a metabolização. A gente não está falando em ganho de tônus muscular. Ela tá sentindo dor. Quando a gente olha para a corrente, eu percebo que vocês têm muita dúvida no tempo on, no tempo off, no tempo de repouso. Então, a primeira regra, quando a gente fala sobre tonificação muscular, o off ele tem que ser maior ou igual ao on. Então, você não pode colocar um off de 10 e um on de 60, que nem eu vi de atrás num grupo. Você vai fadigar a musculatura num nível que o paciente não vai ter resultado nenhum, e você vai prejudicar a musculatura do seu paciente. Qual que é o tempo adequado? Se o paciente ele é um sedentário, a gente vai trabalhar com tempo on de 4 segundos e um off de 12. Se o paciente é um paciente como o Tiarei, que faz atividade física pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, eu já posso trabalhar um tempo on de 10 segundos e um tempo off de 10 segundos. Então, isso é muito importante. Quem é o paciente que está deitando? Respeitar a individualidade e o metabolismo desse paciente.
Rise e decay. Rise é a rampa de subida, decay é a rampa de descida. Sempre 2 segundos. Viu uma aluna colocando 5 segundos, não precisa ser esse tempo tão grande. Então, a gente sempre trabalha com um tempo aí de 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. E a gente sempre trabalha do modo sincronizado. Eles ligam junto e eles desligam junto. Então, é sempre importante a gente colocar frequência de modulação do burst, 50 Hz, para qualquer tipo de corrente, que a gente quer trabalhar as fibras mistas. Como que a gente vai trabalhar? Tempo on. Geralmente a gente coloca 5 de on, 10 de off. Como que a gente trabalha o tempo máximo ali, o tempo que a gente vai estar expondo? De 5 a 10 minutos, põe um padrãozinho de 10 minutos por paciente. E o RAIS a gente sempre trabalha com 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. Essa dica que eu acabei de dar é para a parte de metabolização, é para fazer gasto energético, tá? A gente não está falando sobre tonificação muscular. E vocês podem casar muito bem o ultrassom com eletrolipólise, tá? Eu gosto muito, você tem que estimular várias formas de lipólise. Então, eu posso estimular a lipólise que vem através de um nutracêutico de pressurizada, eu posso fazer lipólise através de uma corrente elétrica, que é a eletrolipólise, posso fazer lipólise através de um ultrassom, estimula, faça várias formas da mesma coisa, porque o teu corpo ele não vai sobrecarregar, pelo contrário, aquela célula que você não estimulou, você vai conseguir estimular. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com ultrassom, eu posso colocar eletrolipólise? Pode, mas de que forma? A agulha é o que a gente chama de eletrolipólise. A agulha ela vai entrar para dentro do tecido e a agulha é o condutor da energia para dentro do tecido adiposo. O que isso vai acontecer? Pode aquecer. E você vem com uma onda ultrassônica que pode bater nessa agulha e pode mover essa agulha. Então, você pode fazer uma fibrose nesse tecido, você pode prejudicar. Então, translipólise é quando você vem com eletrodo. Então, você pode pôr o eletrodo ao redor da área que você vai trabalhar e no centro você trabalha com ultrassom. Você faz 2 formas de fazer lipólise. A gente tem alguns segredos na eletrolipólise. 10 Hz, a gente vai estar estimulando o sistema nervoso simpático a liberar adrenalina, liberar noradrenalina para favorecer a lipólise, que é muito importante. E quando a gente fala aí na frequência de 30, a gente está favorecendo a drenagem. Pega uma paciente com muita retenção de líquido, com lipedema, como eu, 30 Hz. Pega uma paciente que não tem retenção de líquido, que quer perder medida, 10 Hz. É sempre um tempo muito alto que a gente faz de eletrolipólise. Se você vai estar fazendo essa associação, a hora que você tirar o ultrassom, você ainda tem que deixar essa translipólise ali no tecido. A gente sempre pede para vocês fazerem de 60 até 80 minutos, quando a gente fala em translipólise. Então, faça pelo menos 1 horinha ali. Ah, deu 30 minutos de ultrassom. Aí você faz mais 30 minutos só deixando a corrente ali no tecido. Se a gente lembrar do corpo do Thierry, a hora que eu separei, que aí teve problema do áudio, eu acabei me perdendo, eu falei que ia conversar com vocês sobre tempo. A gente viu que ia ficar 10 minutos em cada quadrante, totalizando 40 minutos. Professora, mas pode fazer 40 minutos de ultrassom? Pode, deve. Se o teu equipamento te pede isso, deve. Tá? Aquele artigo que falava em 20 minutos de ultrassom no corpo do paciente, ele era feito em ratinho e o ratinho passava mal. A gente viu que a massa corpórea do paciente é infinitamente maior do que a de um rato. Então, pode sim trabalhar com tempos maiores e você deve fazer isso se o teu equipamento ele te exige um tempo maior. Aí as meninas colocaram que ama associações, que ama eletrolipólise, eu sou apaixonada por eletrolipólise também. Então é importante que vocês olhem o tamanho do eletrodo. Tô com um bumbum gigante, pega um eletrodo grande. Tô com um abdômen pequenininho, pega um eletrodo pequeno. O eletrodo ele tem que ter relação com o tamanho da área. Não existe polo negativo e positivo. Toda corrente ela trabalha em dipolo. O que significa isso? Que uma hora aqui é o positivo e aqui é o negativo. E a característica da corrente excitomotora é uma corrente alternada de média frequência. Então, o que significa a palavra alternada? Aqui hora é positivo, aqui hora é negativo. Então, ela fica alternando esses polos. E pontos motores, né? Então, é importante vocês trabalharem, se a gente estiver falando aí para a parte de tonificação muscular, colocar ali no ponto motor. E se a gente está falando de eletrolipólise, você põe ao redor da área que você está trabalhando.
E aí a gente entra em criolipólise. Quando a gente fala em criolipólise, aí a gente chegou na nossa última estratégia. Só faltou a gente falar de remodelagem corporal, que é o nosso último assunto. Então, a gente falou, ó, quando a gente fala em lipogênese, não deixar que o corpo faça lipogênese, a gente viu que o ultrassom ele ajuda nisso. Mas eu posso intensificar com nutracêutico e produtos à base de tripeptídeo 41, que é a pressurizado. Então, olhar o ativo da pressurizada e entender como ele é feito. Lipólise, a gente viu do ultrassom e a gente viu da eletrolipólise. E agora a gente vai entrar na apoptose, que a gente viu a apoptose gerada pela ultracavitação e pela lipocavitação, e agora a gente vai ver da criolipólise. O que é importante vocês saberem? São apoptoses diferentes. Então, antes de eu entrar, aqui, ó, a gente tem um artigo que explica que o final é o mesmo. O final é morte por apoptose. Estamos fazendo a morte por apoptose. Só que quem está mediando são caspases diferentes. Se a gente tem caspases diferentes agindo no tecido, eu tenho apoptoses feitas de forma diferente. Ontem eu estava numa live no YouTube falando de criolipólise, que era só de criolipólise, e aí a gente estava falando sobre isso. É importante a gente fazer associações e é importante a gente intensificar a morte do adipócito. E a ultracavitação é uma excelente alternativa. Então, a gente tem que casar esses efeitos apoptóticos. Quanto tempo depois fiz a criolipólise? Eu posso fazer no dia, e aí eu espero 15 dias para iniciar o meu pós-crio, e aí a gente coloca, associado aí a técnica de ultracavitação ali dentro do nosso atendimento. O que eu quero com a criolipólise? Tratamento efetivo de gordura localizada. Não trata celulite, trata flacidez de pele? Não trata flacidez de pele, mas a gente tem o efeito de criodermastringo, tá até aqui no material para vocês, já vou mostrar, que é o efeito onde a gente tem uma retração de pele. Você mata por processo inflamatório. Vai vir macrófagos, vai vir colágeno, com isso aumenta-se o processo ali de produção de colágeno e elastina. Então, não gera flacidez. Teve uma das perguntas, eu estava olhando bastante o chat ontem, então o aparelho de sucção gera flacidez? Não, não gera. Ele tem um efeito positivo, que é o efeito de criodermastringo. Então, tira isso da cabeça, que a lipólise de sucção não gera a flacidez, pelo contrário, a gente tem uma retração de pele, tá? O que acaba acontecendo em algumas pessoas clinicamente só é sensível ao frio lipídio. Se só o lipídio é sensível ao frio, se você expor a uma epiderme, ao frio, vai ter uma baixa camada adiposa. Acaba que você acaba tendo mais flacidez ali naquela pele. Ou você pode ter uma queimadura se você não tiver nada de lipídio. Então, cuidado com a avaliação. A avaliação ela é de extrema importância para a gente ter um alto sucesso aí nos nossos procedimentos estéticos. Então, voltando a crio, o objetivo é o tratamento de gordura localizada. A gente vai cristalizar o lipídio, a gente vai formar um panículo adiposo, um processo inflamatório. Eu fiz a utilização de um produto que faz necrose e também faz lipólise. Ai, que bênção, tá bem gostosinho aqui. E aí, o que a gente tem? A gente tem dor, calor, rubor, edema e perda da função. Perdeu a função é você não conseguir se mexer, que é o que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo um momento da perda da função. Levantar dói, se mexer dói, tudo dói, tá? Isso é perda da função. Então, o que é normal pós-crio? É normal ter edema? Eu tô, gente, com meu abdômen... Essa calça que eu tô ontem era de um jeito, agora eu tô mal conseguindo ficar com a calça fechada. Então, o que a gente tem quando a gente fala edema, calor, rubor, tudo isso é normal pós a criolipólise. É normal ela sentir dor por até 7 dias. A dor ela não vem imediata, ali é mais o sistema imunológico agindo. O que acaba acontecendo é nos primeiros 72 horas. Tanto é que eu falei antes de começar a aula aqui, eu falei, cara, amanhã que o negócio vai pegar. Se hoje está doendo assim, imagino que eu vou passar amanhã. Mas o que eu tenho de certeza? Quanto mais inflamação eu gero, mais resposta eu vou ter. Então, eu vou estar super magra no palco da Beauty Fair, onde a gente vai falar além da lipólise, que vocês estão todos convidados a estar participando. Então, esse era o objetivo, né? A gente testar o produto que vai ser lançado, mas
tá doendo bastante. Isso é normal também na criolipólise, tá bom? O nosso objetivo é fazer a apoptose, que é a morte celular, e é importante que a gente faça aí uma liberação da vasoconstrição pós-acrio, então gerar calor é importante, porque a gente intensifica a morte dos adipócitos. É importante a gente saber que eu tenho tempo e temperatura dependente. Então, ontem a gente percebeu muitas dúvidas em relação à máquina, manípulo. É tempo e temperatura. Eu tenho que expor bastante ao frio para eu poder ter ali a cristalização da célula adiposa. Então, se eu tenho uma máquina que trabalha em -5 e eu tenho uma máquina que trabalha em -8, tem temperaturas diferentes. A máquina do -8 talvez eu possa fazer menos tempo. A máquina do -5 eu vou ter que ficar um tempo um pouco maior. Se eu estou fazendo a extração por uma sucção, eu tenho uma hipóxia no tecido. Eu posso diminuir o tempo de exposição. Se eu estou trabalhando com a placa ela vai retirando gradativamente. Eu tenho que fazer um tempo maior de exposição. Então, é importante que a gente conheça qual é o manípulo que a gente está trabalhando, qual é a temperatura que a gente está trabalhando, porque é só assim que a gente vai ter sucesso na nossa prática clínica com criolipólise. Tem uma triste notícia: quem não vê diferença do tratamento de criolipólise, o profissional que errou. A técnica de criolipólise ela é incrível para o tratamento de gordura localizada. A gente tem no mínimo 30% de redução do local e no máximo a gente tem aí até 80% de redução do local, e isso tudo comprovado cientificamente. É importante a gente ressaltar que nos primeiros minutos da criolipólise, como eu falei, é só sistema imune agindo, então o corpo demora aí em torno de 72 horas para começar o processo de morte programada. Então, você tem ali o teu corpo respondendo ao processo imune, que pode demorar um pouco para responder, então ela pode descer da maca sem sentir nada, e depois 72 horas, que aí pode começar dor, calor, rubor, edema e perda da função. O paciente desceu da maca já com todos os sinais logísticos de inflamação, o resultado que ele vai dar é muito maior do que daquele paciente que demorou um pouco mais para ter essa entrada do processo inflamatório. A gente tem que tomar cuidado para não diminuir a inflamação imediata, então associar com técnicas que aumente ali o processo inflamatório, não que diminui o processo inflamatório. Então eu sempre associo no pós-crio técnicas que gerem calor, técnicas que vai ali aumentar a liberação de radicais livres para a gente aumentar aí a nossa performance de resultado. É importante, antes da gente falar em apoptose, vocês saberem que o pós-crio tem que iniciar só depois do 15º dia, tá? E que a gente só vai repetir naquele local depois de 60 dias. Por mais que a gente sabe que lá em 30 dias o processo inflamatório desceu bastante, é melhor que se espere 60 dias. Aqui a gente já falou, a gente pode trabalhar em todas as áreas que tenha gordura localizada. Tem gordura, eu posso estar fazendo uso da tecnologia. É importante saber que quanto mais manípulos dedicados eu tenho, mais resposta eu vou ter. Então, se eu tenho uma máquina que só tem um tipo de manípulo, ela não é tão eficiente como uma máquina que tem a placa, porque a placa ela veio para áreas onde a gente não consegue sugar. Então, para culote, para um baixo abdômen de pouca camada adiposa. Então, vai comprar uma máquina, pegue máquinas de manípulos dedicados. Ontem foi legal que o Igor mostrou os 2 manípulos que tem na máquina dele. Então, tenha máquinas com manípulos dedicados, isso aí aumenta a performance de resultado de vocês. Eu sou apaixonada pelos blindados, pelo 360, porque você tem condição de frio em 360 graus, isso aumenta muito, 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 muito a resposta do seu corpo. É importante vocês saberem o que é crio de contraste. A crio convencional é só frio. A crio de contraste é um calor gerado e não precisa ser pelo equipamento, tá? Então, quando você gera calor pós a crio só, você está fazendo reperfusão. Quando você coloca o calor antes, você está fazendo o contraste. Então, o que é o contraste? Calor antes, frio, calor depois. Eu geralmente trabalho com a técnica só de reperfusão, mas a gente tem artigos que mostram aí que o contraste, que é o calor antes, e o calor depois, melhora. Clinicamente, até a gente discutiu isso ontem, eu nunca vi significativamente eu pegar um paciente que eu fiz calor antes, congelei e fiz calor depois, aí você pega o mesmo paciente depois de 60 dias e aplica só o frio e o calor. E a resposta é a mesma. Dá um bom resultado, mas é a mesma resposta. Então, para que gastar esse tempo antes? É importante a gente economizar o nosso tempo é dinheiro, o tempo do paciente é caro também. Então, é importante que a gente faça uma técnica de alta performance e que economize o nosso tempo de tratamento.
Contraindicações absolutas. Paciente que tem hérnia na região abdominal, a não ser que a gente tenha aí uma técnica de placa, então cuidado com o tecido que você está expondo. É importante que o paciente não tenha alergia ao frio, não seja sensível ao frio, que está com a pele completamente íntegra, não pode estar usando marca-passo, não pode ter psoríase, não pode ter dermatite atópica, não pode ser um imunodeprimido, não pode ter problema de coagulação e o mais importante, ele não pode estar nem grávida, nem com predisposição a poder engravidar ou querer engravidar. Aí a Natália colocou assim, Maniplo 360, só o Dox tem? Por uma fase foi só a Dox que teve, tá, Natália? Hoje a HTM tem um Maniplo blindado que também congela em 360 graus. Então a Dox possui e a HTM também possui. Agora, a única coisa que a Dox só que tem é a tecnologia da crioexposição, que é o Maniplo que você associa criolipólise com eletrolipólise. Aí é só a Dox que tem mesmo. Efeito adverso, tá? A gente tem eritema, frio intenso, textura pastosa, desconforto, dor severa, equimose, edema, queimadura e a gente pode ter aí as sensibilidades depois. Não fica flácido, como a gente já falou. Então, é normal ter eritema, é normal sentir frio, é normal ficar com a pele meio pastosa, é normal sentir dor quando a gente está fazendo a máquina de sucção. E mesmo a de placa, às vezes o frio dói um pouco, então é normal. Não é normal, tá? Ter a queimadura. A queimadura é o que não é normal, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês algumas queimaduras, né? É normal ter hematoma, se a gente está falando da sucção, mas quando a gente fala em queimadura, o equipamento pode estar descalibrado, você pode ter usado uma manta que não era de uma boa qualidade, você pode ter em algum momento exposto o tecido em contato com o peltier. Então é muito importante a gente se adequar à prática. Uma prática bem executada, segura, ela é muito importante para a gente não ter resultado ou não ter intercorrência ou ter menos intercorrência possível. A gente tem que correr da intercorrência e se ela aparecer, a gente tem que tratar. Então, ontem mesmo a gente estava falando na live, não é para ter medo. Ter uma intercorrência, peraí, eu sei tratar. LED, laser, produto regenerador, pomada, então a gente tem que saber tratar a intercorrência. Não precisa ter efeito picolé, isso não está na literatura. Então, quando a gente fala, né, quando eu vejo a primeira foto, eu sei que a máquina estava descalibrada. Professora, como você sabe? Um lado está normal e o outro lado tem uma placa de gelo. Então, a gente tinha um peltier de um lado funcionando bem e do outro não. E isso faz com que você tenha intercorrência. Então, aí o defeito é da máquina. Por isso, teste os seus manípulos antes de começar a sua prática. E se vai alocar, pede para a máquina chegar 30 minutos antes. Olhe como que está sendo a condução do frio para você não ter um tipo de intercorrência como esse. E quando eu olho para a segunda foto, é um erro muito comum, gerado por uma coisa que as pessoas não sabem. Todo o nosso corpo ele é vetorizado. Então, se você coloca um manípulo em cima e o outro logo embaixo, o tecido aqui em cima está brigando com o tecido aqui de baixo, e isso faz com que o corpo faça uma bolha de atrito que tem o aspecto de queimadura. Então, você acaba queimando pelo atrito que está tendo ali naquele tecido. Então, nunca coloque o manípulo aqui e o outro aqui. A gente vê, essa é a foto que a gente mais vê na internet. Ela está errada. Criolipólise, você tem que saber aonde você está acoplando o seu manípulo. Isso é muito importante. E a gente tem aí o efeito de hiperplasia paradoxal. A gente sempre falou, ninguém deu muito ouvido, ninguém falava nada, até que mês passado, Linda Evangelista foi à frente das câmeras, que, para quem não conhece, Linda Evangelista foi uma das modelos mais famosas da década de 90, junto ali com Gisele Bündchen, foi para frente das câmeras falar que entrou no processo de depressão profunda pós fazer a criolipólise, e ela teve o efeito adverso de hiperplasia paradoxal. Professor, o que é hiperplasia paradoxal? Reduziu-se o volume, 3 meses depois, duplicou o tamanho. Professor, o porquê?
né, a gente tem poucas coisas, poucas referências falando sobre o motivo que gera a hiperplasia paradoxal, as hipóteses mais prováveis, a hipóxia causada pela sucção. Então, uma sugestão que a gente sempre dá é você trabalhar, suga tudo a 80%, 100%, e depois de 3 minutos diminui ali para 40%, 30%, 50%, depende do seu manípulo, depende da qualidade do seu motor, do equipamento. Mas aí você diminui a sucção. Isso é muito importante. E a outra hipótese é por causa de excesso de inflamação. Então, a gente sempre fala para vocês, cuidado com as associações. Tem gente querendo associar com ozônio, faz antes. Tem gente querendo associar com a carbox, a gente sabe que vai poder, a gente pode ter ali um problema com essa circulação desse ar. Faz antes, faz um dia antes, faz algumas sessões antes, não faça no dia. No dia, associe com técnicas de calor, que isso está na literatura muito bem definido. Associe com ondas de choque, com ultracavitação, com radiofrequência, são associações seguras para a gente não ter nenhum problema. Ou mesmo com a eletrolipólise, que é uma associação que eu já faço há muitos anos, eu posso provar, eu tenho foto para provar. Eu ajudei na construção do manípulo da crioexposição, e foi uma ideia que a gente teve em conjunto, mas eu trouxe a foto, eu trouxe a forma que eu trabalhava, e isso foi mantido para a construção do manípulo 360, manípulo de crioexposição. Tenho muita honra de ter feito, tem ali um pouquinho das minhas ideias, então é algo que eu já trabalho há muito tempo e posso garantir para vocês que essa associação é incrível para a gente aumentar os nossos resultados. É normal que você tenha ali, né, um local, a hora que você vai massagear, que tenha como se fosse um picolé. E para a gente finalizar, né, existem alguns biotipos, como a gente falou no início, que ele precisa fazer uma remodelagem corporal. E aí você vai entrar com técnicas como uma endermo. Então, professora, no dia da crio, eu posso fazer endermo? Vai doer muito. Faça massagem manual, faça ali um estímulo de calor e faça sessões, depois de 15 dias, de técnicas de massagem, de endermoterapia, de técnicas que vão aumentar a hiperoxigenação, aumentar a vasodilatação, vai melhorar a maleabilidade tecidual. Então, é importante, num biotipo retangular, então é importante trazer o pump também. Então, existe muito aí algumas pessoas falando mal do pump. O pump mal feito pode trazer prejuízo, sim, ao corpo do seu paciente, mas o pump pulsado, 50 pulsos por minuto, durante 20 minutos, num paciente que tem indicação, ele é incrível para a remodelagem daquele tecido. Então, não precisa ter medo. É um manípulo no seio, lógico que não. Mas na região do glúteo, você vai trazer um formato do glúteo bem bacana. As pacientes tem duas coisas que estão fazendo as pessoas venderem muito protocolo: boca e bumbum. Então, foque aí em tratamentos que têm resultado e que vocês vão ter bons resultados. Então, posso fazer um ultrassom, uma radiofrequência e finalizar com o pump, é só 20 minutinhos, então dá para a gente fazer essas associações para a gente aumentar aí os nossos resultados. Teve alguém, eu acho, não sei se está na aula, mas teve uma aluna que mandou para mim, não sei se foi por direct, se foi por marcação, falando que a primeira vez que ela escutou falar sobre as linhas de Lange foi comigo. Você só vai ter um remodelamento tecidual se você seguir as linhas de tensão do corpo. A gente já falou sobre os vetores hoje, então é importante que você siga as linhas de Lange. Se você seguir as linhas de Lange, você não vai fazer modelador até morrer. Você vai fazer 3 movimentos, vai ter hiperemia, você pode ir para outra região, e o corpo vai ser moldado de uma forma incrível. Então, é muito importante que você, profissional, siga as linhas de Lange para você aumentar a sua performance de resultado. A gente finaliza aqui, vou deixar minhas redes sociais, espero que todos vocês já estão me seguindo lá no Instagram, que vocês estão lá nos grupos que a gente tem. Eu vou... Agora... a gente vai colocar o que é que vocês vão fazer. Eu queria que vocês falassem se gostaram da aula, se foi bom. A Débora colocou aqui que foi massa demais, a Adriana colocou que eu fui maravilhosa. Obrigada, menina. Mas compartilhe aqui se vocês gostaram da aula. Como que a gente vai fazer, tá? A gente vai sortear o meu corpo mesmo, tá? O Thiago não quis deixar eu sortear
eu sortear um curso para vocês. Ele mandou sortear o meu corpo, então eu tive a ideia de sortear uma mentoria de 60 minutos comigo, aonde vocês vão lá na postagem, tem uma postagem agora, que é a nossa última postagem que está lá no feed, que é sobre lipólise. Vocês vão lá e vão escrever Mentoria 60. Só Mentoria 60, e aí a gente vai sortear para vocês 60 minutos comigo. A mentoria ela tem que ser de eletroterapia, dicas de que vocês podem comprar, é uma horinha só, tá? Então, dicas de equipamento, celulite, gordura localizada. Então, vocês vão ganhar aí 1 hora comigo, Mentoria 60. Vai lá no post, comenta. Cuidado com a Michelle está na sala. Ela escreve até quase. Então vamos melhorar a regra. Marca uma colega e escreve Mentoria 60, tá bom? Então, oi? Vou repetir para vocês. A gente vai fazer lá no nosso último post, lipólise. Então, vocês têm um post lá de lipólise. Vocês vão escrever Mentoria 60 e vai marcar um @ de uma colega, tá bom? Antes da gente finalizar... Obrigadas, meninas. Alguém colocou aqui que é a primeira de muitas, espero mesmo que vocês entrem, tá? Queria pedir para vocês abrirem as câmeras. Agora a gente vai abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto bem linda. Agora é a hora, gente. Tá? Queria que vocês abrissem as câmeras. Nayan, tem que abrir, tem que ativar o vídeo. Tá Michelle tá desativado. dentro da casa dela. Não sei. Eu tô perguntando, sei, né? Pergunta pra ela. Quem está de máscara, Michelle? Michelle, estão perguntando por que você tá de máscara, a pessoa é curiosa. Você tá com Covid, Michelle? Oh, meu Deus. Mas vai ficar tudo bem. Melhoras, viu? Melhoras. Se cuida. Como que eu faço, Tiare? Gente, alguém tem alguma pergunta? Nayan, Dominique, não consigo abrir a câmera. Será que tá aparecendo todo? Eu queria fechar aqui, ó. Nossa, tiraram minha luz. Ó, como que eu faço aqui, Tiare, para tirar ali, ó? Ah, tem uma setinha ali, ó. A Glaucia com o menino dela. Do lado de participante, tá vendo? Tem uma setinha pra baixo. Aqui? Isso aí. Close. Não. Vai na setinha de baixo. Aí. Close. Agora fecha o chat. Do mesmo jeito. Ixi, eu tô saindo. Cancela. Não, do céu. Cadê? Ok. Vai lá do lado do chat, tem a setinha. Tá vendo? Isso, close. Aí. Cadê? Ó, tá vendo? Olha, Stefania grávida, barriguda. Mandaram olhar, não posso mexer com vocês mais. Ah, achei. Tiare, não consigo abrir, Tiare. Stefania, você aprendeu alguma coisa nova? Stefania é a pessoa que mais me ouviu na vida. Tô com sede. Tadinho. Cadê o batomzinho? Nós não passamos. Tá doendo. Gente, eu tô com dor. Tinha da professora. Tô bonita? Meninas, muito obrigada. A gente vai postar. Eu fiquei bonita, Tiare? Linda. Ele falou que eu não fiquei bonita, ele vai tirar outra foto. Pode tirar outra foto, fica todo mundo aí. Ele falou que eu não tô bonita. Ele falou que tá todo mundo bonito, menos eu. Vai tirar outra foto, Tiare? O cara é de bunda mesmo, tira outra foto. Cansado. Não dói. Aí, agora ficou bem melhor. Ah, ficou bem melhor, gente. Muito obrigado. Gratidão por vocês terem segurado a bronca aí, porque ele falou que eu tava feia, eu tava mesmo, eu vi ali. Meninas, beijo e obrigada. A gente vai falar para vocês a nossa próxima mentoria. Quem tiver interesse sobre o Master,
a gente só tem uma vaga, então entre em contato pelo link da bio, ou chama os contatos que vocês têm, e a partir de amanhã as meninas vão começar a entrar em contato com vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Beijo!